Então, vamos apresentar aqui a nossa nova aula, né? Falaremos hoje de vetores normal, binormal. Já sabemos o que é, mas vamos repetir aqui de novo. Também aceleração e velocidade, tá certo? Então, dando prosseguimento, né? Ó, os vetor normal e binormal. A gente já viu aqui, olha aqui no esquema, a gente já viu que o vetor tangente, né? Ó, dado o ponto da curva, né, parametrizada, né, da função vetorial, o vetor tangente, claro que sai tangenciando a curva. O vetor normal é perpendicular ao vetor tangente e o vetor binormal é perpendicular tanto ao tangente quanto ao vetor normal, porque ele é o produto vetorial entre os dois, né? Então, inicialmente, né, ó, a gente tem esse vetor aqui, que é o vetor tangente. A partir dele, a gente acha o vetor normal, e com o tangente e o normal, a gente acha o binormal. Não esqueça que a gente tem esse aqui. A gente sabe que esse vetor tangente, na verdade, é o vetor derivada, né? É o versor do vetor derivada. Perfeito? Que também é um vetor tangente, né? Que tem a mesma direção e sentido, só que a diferença para o vetor derivada normal, né? Entre esse t e o vetor derivada é que esse aqui sempre é unitário, né? Por isso que ele é o versor do vetor derivada da função vetorial. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, o vetor normal é apenas o versor da derivada do vetor tangente, né? Ó, tem aqui o vetor tangente, né? A derivada do vetor tangente. Aí, quando você divide pela sua norma, né? Você pega um outro vetor que tem a mesma direção do vetor derivada tangente, só que de comprimento 1. Então, desta forma, você obtém o vetor normal como o versor do vetor derivada do vetor tangente. Tá certo? E como eu disse, né? O vetor binormal, né? É o produto vetorial entre os dois, entre o vetor tangente original e o vetor normal. Perfeito? Então, é assim que você obtém os dois vetores, tá certo? O que é importante é que o vetor tangente, o vetor normal e o vetor binormal são ortogonais entre si, são 2 a 2 ortogonais, ou 2 a 2, formando um ângulo de 90 graus entre eles. Perfeito? Tá, aí aqui tem um exercício para a gente fazer dessa parte, né? Determine os vetores normal e binormal da hélice circular. Então, vamos lá, tá? Deixa eu copiar aqui. Aí a gente começa a fazer essas contas. Então, a gente vai já fazer essas contas direitinho, né? Então, a hélice, né? O exemplo, né? Persistente, né? Vou escrever aqui na lousa da mesma forma que eu acho melhor, como anotação de ponto, mas que também significa vetor, né? Então, é só para você ver que pode ser de uma forma ou de outra. Então, vamos lá. Então, nós precisamos, né, primeiro calcular o vetor tangente. Então, como eu lhe disse, né, para calcular o vetor tangente, eu preciso da derivada aqui, né, que é menos seno t, cosseno t e 1. Preciso do comprimento do vetor derivada, né, porque ele tem a mesma direção e sentido. Não, o vetor tangente tem a mesma direção e sentido que o vetor derivada, como eu falei, só que de comprimento 1. Então, eu preciso saber se o comprimento já é 1, então seria ele. E se não for 1, eu preciso justamente... Eu vou fazer a conta aqui embaixo e colocar só o resultado aqui. Então, é a raiz quadrada do quadrado da somatória dos quadrados de cada coordenada, como a gente já sabe, né? Tá certo? Aí esse aqui é seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, mas a gente já fez isso no vídeo passado várias vezes, né? Esse aqui é 1 mais 1, 2, então dá raiz quadrada de 2. Então, é raiz de 2, então ele não é unitário, perfeito? Né? Então, eu não posso dizer que o vetor tangente já é ele, né? Apesar de ele ser tangente também, ele não é unitário. Tá certo? Então, o vetor tangente é
esse T maiúsculo aí, né? Ó, é o versor do vetor derivado, então é 1 sobre o módulo do vetor derivada vezes o vetor derivada, não é isso? Tá ok? Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 2 vezes menos seno de t, cosseno de t e 1. Tá certo? Eu vou deixar com essa anotação, tá? Porque eu acho que fica melhor. Tá ok? Aí precisamos, né, para calcular o vetor normal da derivada dele e do módulo dessa derivada, né? Então, a derivada dele. Então, ó, aqui é constante vezes vetor. Repete a constante e deriva o vetor, né? Então, dá menos cosseno t menos seno t e 1, né? Que é a derivada aqui, né? Ó, você olha bem. Menos, repete, né? Que é constante. Derivado do seno é cosseno. Derivado do cosseno menos seno. Opa, e aqui tem um equívoco. A derivada de 1 é zero. Então, essa é a derivada do vetor tangente, que é o versor do vetor derivado. Perfeito? É isso daí, né? O que é o vetor normal? O vetor normal, né? Ah, sim. Isso quer dizer que o módulo disso, né? Módulo não. A norma, T'. Vou de novo calcular aqui embaixo, né? Então, seria a norma de 1 sobre raiz de 2 menos cosseno t menos seno t e zero, né? A gente já viu que propriedade da norma, se você tem número multiplicando o vetor, é 1 sobre o módulo vetor, vezes a norma do restante. Então, seria a norma disso daqui, né? Que é raiz quadrada de menos cosseno t ao quadrado mais seno t ao quadrado, tá certo? Mais zero ao quadrado, não vou colocar. Então, isso daqui vai dar 1 sobre raiz de 2, que é a norma de número positivo ele mesmo. Isso aqui vai dar cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, raiz de 1 é 1. Então, dá 1 sobre raiz de 2. Perfeito? Então, dá 1 sobre raiz de 2, como você pode ver. A ideia é bastante simples, não tem nada mirabolante, né? Nenhuma conta complicada. Então, é isso que nós temos, né? Tá certo? Agora, vamos lá. Agora, vamos calcular o vetor normal. Aí, pela definição que nós vimos, o vetor normal é 1 sobre a norma da derivada do vetor tangente vezes o próprio vetor tangente. Tá certo? Ó, é o inverso da norma. Aqui é o inverso de 1 sobre raiz de 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Lembra? Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, dá só raiz de 2. Perfeito? Então, isso aqui vai dar raiz de 2 vezes... Aí, o telinha. O telinha está aqui, o telinha. 1 sobre raiz de 2 vezes esse vetor. Então, vou apagar aqui. E isso vai dar menos cosseno t, menos seno t e zero. Perfeito? Cancela isso com esse, e o resultado é menos cosseno t, menos seno t e zero. Né? Então, eu vou escrever aqui um resumo disso, né? Tá certo? Eu não vou mais precisar desse aqui, né? Apesar de eu saber, eu vou colocar aqui do lado, eu vou fazer um resumo de tudo aqui, e talvez eu precise para o próximo exemplo. Então, eu tenho que RT é igual a cosseno t, seno t e t, né? Aí nós vimos o seguinte, que R' de t era igual a menos seno t, cosseno t e 1. E, por fim, vimos que o comprimento disso é raiz quadrada de 2. Não sei se vou precisar disso, né? Mas vou deixar aí. Bom, o t é 1 sobre raiz de 2 menos seno t, cosseno t e 1. Tá certo? Que é o inverso desse multiplicado por esse, né? Menos seno t, cosseno t e 1. Perfeito? Bom, a derivada t' de t nós calculamos também. E deu esse aqui. 1 sobre raiz de 2
menos cosseno t menos seno t zero. Tá certo? Bom, acho que a gente não vai precisar disso, né? Mas é o inverso, né? A gente pode calcular de novo, se precisar, rapidinho, né? Certo? Olha aí, então. E calculamos o NT e deu menos cosseno T menos seno T e zero. Precisamos agora calcular o vetor binormal. Esse aqui é o vetor normal, né? O vetor binormal que é VT, que é na ordem, o vetor binormal é o vetor tangente vetorial com o vetor normal. Aí, vamos lá, né? Tá certo? Aí, o que a gente viu? A gente viu o seguinte. Tem aquela forma de calcular com a matriz IJK, que eu prefiro ela, né? IJK. Aí, ó, o vetor T, que está aqui, né? Aqui eu vou puxar um pouco mais para cá. T vetorial em T igual, eu vou fazer uma coisa aqui. Isso aqui, ó, é o vetor T, então é este aqui, né? Então aqui eu teria que colocar menos 1 sobre raiz de 2 seno T, 1 sobre raiz de 2 cosseno T e 1 sobre raiz de 2. Né? Aqui eu tenho que colocar o N, que é menos cosseno T, menos seno T e zero. Aí a gente viu o seguinte, a gente sabe, né, da propriedade determinante, que quando você tem essa linha aqui, você pode tirar o número que multiplica todos os valores e colocar ele aqui fora, né, multiplicando, ó, 1 sobre raiz de 2, tá certo? Aí, como eu tirei ele daqui, aí ficou assim, ó, menos seno T, cosseno T e 1, que é esse aqui, né? Ó, como eu tirei o raiz de 2 aqui fora, né? Ó, tá? Na verdade, de cada linha, o valor que você colocou como se tivesse colocado em evidência, ele multiplica todo o determinante, cada um. Né? Se tivesse mais um que você tirasse, né? Ia proceder da mesma forma. Então, vamos fazer esse produto. Bom, aqui você faz esse determinante do jeito que você achar melhor, né? Tá certo? Aqui você faz do jeito que você achar melhor, né? Por exemplo, pega essas duas colunas, repete aqui, multiplica no sentido da diagonal principal, aí menos a multiplicação e o somatório na diagonal secundária, você faz como achar melhor. Aí eu vou fazer aqui rapidinho, para a gente não perder tempo, né? Vou usar o teorema de Laplace. O que o teorema de Laplace faz? Tira a linha, tira a coluna, né? Ó, multiplica por esse elevado a menos 1 elevado a linha 1 mais a coluna 1, né? Então, tirando esse, ó, esse aqui dá zero, então esse aqui dá menos seno, como aqui troca o sinal, mais seno. Agora a mesma coisa aqui, ó, vou tirar essa linha e essa coluna, né? Ó, aí fica aqui, menos seno vezes zero é zero, aí dá menos cosseno, dá mais cosseno, mais para cima troca o sinal, né? Vai dar menos cosseno t. Perfeito? Não, só repetir aqui, ó. Aqui tem que ter menos 1 elevado à linha 1, coluna 2. 1 mais 2, 3, menos 1 vai dar menos. Eu já tenho menos para multiplicar. Aí, quando eu tiro aqui, né, ó, eu vou multiplicar esse por esse que dá zero e esse por esse que dá menos cosseno. Mais para cima, troca o sinal, menos cosseno. Com mais cosseno e com esse menos dá mais. Perfeito? Tá, agora aqui, ó. Agora eu vou tirar essa linha e essa coluna. Vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. E fica assim, porque aqui é 1 mais 3, 4, né? E o menos 1 não faz diferença. Então, dá este resultado, e este é o vetor binormal. Tá certo? Então, ok? Seno menos cosseno t e 1. E este é o vetor binormal. Tá? Aí eu vou apagar aqui e colocar só o resultado dele aqui, né? Tá certo? Então, encontramos que o vetor binormal é 1 sobre raiz de 2
seno t menos cosseno t e 1. Esse é o vetor binormal. Então, fizemos o que foi pedido. Achamos o vetor normal e o vetor binormal. Tá ok? Vamos voltar à apresentação. Vamos voltar à apresentação. E está aqui novamente a tela do exercício, né? Aí ele estava pedindo os vetores normal e binormal da hélice circular, que a gente já viu, né? E aqui a gente vai só confirmar menos cosseno, menos seno e 0, né? Como a gente já tinha feito. E o outro é 1 sobre raiz de 2, seno menos cosseno e 1. Tá? Então, a gente achou os dois. Tá ok? Agora vamos continuar. Aí está aqui, ó. Né? Essa seria a ideia, né? Para cada ponto da curva, eu posso calcular os vetores, né? Então, em cada ponto, eu tenho os 3 vetores, o tangente, o normal e o binormal, para todos os pontos da curva. Isso não importa, tá certo? Então, aqui, ó, tanto é que eles são funções, ó. Não é, ó? São funções vetoriais. Eles também são funções vetoriais. Perfeito? Porque para cada t, eu tenho um vetor normal diferente e um vetor binormal diferente, assim como um vetor tangente diferente, etc. Tá certo? Para cada ponto da curva. Vamos seguir. Plano normal e plano osculador. Olha só. Cada trio de vetor desse, né? Ó, esses, deixa eu só voltar aqui, ó. Opa, voltar não. Deixa eu ir para cá. Tá. Ó, o plano normal é obtido com os vetores normal e binormal, né? Então, ó, cada dupla dessa de vetor normal e binormal, né? Você sabe que, dado 2 vetores, eu tenho um plano e um único plano que passa por eles. Então, em cada ponto, eu tenho um plano normal que você faz a partir dos vetores normal e binormal que você vai encontrar em cada ponto. Tá certo? Aí tem esse outro plano aqui, que é o chamado plano osculador, né? Que para você ter esse plano, basta você ter o vetor tangente e o vetor normal no ponto, né? Então, olha só. Então, do jeito que está sendo dito aqui, ó. Aí, ó, esses dois geram o plano normal e esses dois geram o plano osculador. E esses dois planos, né, da forma com que eles são achados, né, ó, eles são sempre perpendiculares entre si. Perfeito? Aí eu tenho os dois vetores, né? Então, os dois planos. O plano normal, que usa o vetor normal e o binormal, e o plano osculador, que para isso eu tenho que ter o plano tangente e... Aliás, o vetor tangente e o vetor normal. Aí, no próximo exercício, ele pede, ó, determine as equações do plano normal e do plano osculador da hélice circular, RT, cosseno T, seno T e T, no ponto P01, π sobre 2. Esse é um ponto da reta, né? Então, da reta, dessa curva, né? Desse caminho, né? Desse caminho onde uma partícula pode estar passando, e eu quero saber os planos osculadores para este ponto. Né? Para isso, eu preciso achar o valor de T, ó. Então, mas aqui, ó, a terceira coordenada é o T. Então, o T é π sobre 2. E funciona, ó, porque se o T é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, esse realmente é um ponto dessa curva. Então, eu vou achar nessa curva, né, o plano osculador e o plano normal para este ponto. Tá ok? Então, vamos aqui para a lousa, né? Ó. Veja que a hélice é a mesma de todos os exemplos, né? Então, é por isso que eu deixei aqui, ó, e não apaguei, tá certo? Então, o ponto onde as coisas devem ocorrer, né? Eu vou chamar de P0, que é o ponto de coordenadas 0, 1 e π sobre 2, que foi dado lá no exercício. Então, eu quero achar o plano osculador, que eu vou chamar simplesmente de PO, né? O plano normal, vou fazer esse primeiro, e o plano osculador. Tá certo? Agora, como é que eu acho um plano em R3? Né? Claro, pode ser em R3 ou maior. A ideia é a seguinte. Veja bem. Eu sei o seguinte, que tanto para o plano osculador, o plano normal, eu tenho 2 vetores desse plano. Digamos, no plano normal,
Vamos ver o plano normal. Plano normal, digamos que eu tenho aqui o vetor binormal e aqui o vetor normal, ambos nesse plano, que é o plano normal, tá certo? Agora, como é que eu acho a equação desse plano? Aí eu pego um ponto onde o plano passa, digamos o ponto P0, que é o ponto que está sendo pedido, né? Tá certo? Agora, eu pego um vetor qualquer, digamos um vetor P qualquer, um vetor qualquer aqui, ó, eu penso que é um vetor que tem as coordenadas x, y, z. Esse vai pertencer ao plano normal, né? Então, pega um ponto do plano normal. Que, como eu não sei as coordenadas, é ele que vai definir todos os pontos possíveis nesse plano, né? Então, ele é a variável, né? Então, P0, P. Tá certo? Agora, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Se eu calcular o produto vetorial entre N e B, eu encontro esse terceiro vetor aqui, ó. O produto vetorial entre N e B dá esse terceiro vetor, né, na verdade, esse quarto vetor, que é perpendicular a todos os vetores do plano, porque ele é perpendicular a N e B. Assim sendo, como o N e o B gera o plano, então ele é perpendicular a todos os vetores do plano, em particular ao vetor P0P. Ora, se ele é ortogonal, ou perpendicular, que é a mesma coisa, ao P0P, então, eu sei uma informação importante. Se eu pegar o P0P e fizer o produto interno entre o P0P e o N vetorial B, eu sei qual o resultado disso. Porque nós vimos em aulas passadas que se você pegar o produto interno entre dois vetores ortogonais e perpendiculares, o resultado é o número zero. Pronto. Como o P é variável, isso aqui é justamente a equação do plano, que passa no vetor, que é perpendicular ao vetor N vetorial B, tá certo? E passa no ponto P0. Ou, se você preferir, a equação do plano que contém os vetores N e B e que passa no ponto P0, que é a mesma coisa. Então, é assim que eu vou calcular. Perfeito? Então, é dessa forma. Então, o que eu preciso? Do N vetorial B. Então, vamos lá. Tá? Na verdade, eu preciso do N vetorial B no ponto, né? Então, eu vou colocar aqui todas as informações que são necessárias. Tá ok? Eu vou apagar isso aqui, né? A gente já sabe o que tem que fazer, que é o vetor P0P vezes o vetor N vetorial B para achar o plano normal, né? Então, vou até escrever aqui do lado, né? Escrever aqui do lado. Eu preciso do plano normal neste ponto e do plano oscilador. Tá certo? Ok? Para o plano normal, eu já identifiquei aqui que eu só preciso de P0P interno N vetorial B. Tá certo? Agora, para o plano oscilador, a mesma coisa. Vai ser P0P, só vai mudar os vetores onde isso ocorre. A ideia é a mesma, só que aqui, ó, é o vetor tangente vetorial com o vetor normal, né? Ó. Isso daí é o vetor tangente vetorial com o vetor normal para o plano oscilador, né? É o que a gente viu agora há pouco, tá certo? Bom, mas tudo tem que ocorrer nesse ponto, né? Para ocorrer nesse ponto, é necessário que o Tzinho, né, seja π sobre 2, como a gente viu antes, né? Porque tudo ocorre em T igual a π sobre 2, como a gente disse, né? Se o T é π sobre 2, T é π sobre 2, o seno de π sobre 2 é seno de 90 é 1, o cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90 é 0, é isso daí. Então, aqui igual a 0, esqueci de escrever, aqui igual a 0. Então, eu vou fazer essas contas. Mas antes de fazer essas contas, né, eu preciso achar o vetor tangente, o normal e o binormal. Eles estão aqui, mas eles estão genéricos, em um ponto T qualquer. Eu preciso achá-los em T sobre 2, né? Eu vou apagar daqui, né? Então, o N, melhor, o primeiro T. O T em π sobre 2, né? O que eu vou fazer? Substituir o T por π sobre 2. Então, vai dar 1
sobre raiz de 2 vezes menos seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 e 1. Tá certo? Repetir de novo. Eu preciso, ó, do vetor normal, vetor binormal e o vetor tangente. Tá certo? Eu já calculei antes no exercício anterior, mas eu calculei para um ponto genérico t, ó, para um t qualquer. E eu não quero um t qualquer. Como eu quero para esse ponto, nesse ponto o t é π sobre 2. Então, eu preciso substituir neles, tá certo? Para ver que vetor vai dar, né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes o seno de π sobre 2 é 1, então dá menos 1. O cosseno de π sobre 2 é 0, né? E aqui é 1, então aqui eu tenho o vetor. Eu vou deixar dessa forma, que eu acho que é mais fácil e mais rápido para calcular. Tá certo? Agora eu vou calcular o n em π sobre 2. Como eu disse, tudo no π sobre 2. N em π sobre 2. Então vai dar menos cosseno. O nosso t é π sobre 2. Menos seno π sobre 2, porque o nosso t é π sobre 2 e o outro ponto é 0. Então eu vou obter o ponto 0, menos 1 e 0. Novamente, cosseno de 90, 0. Seno de 90, 1, mas é menos 1 e 0. E por fim, o b em π sobre 2, né? O binormal em π sobre 2. O binormal está aqui, né? Então vai ser 1 sobre raiz de 2, seno de π sobre 2, menos cosseno de π sobre 2 e 1. Então isso vai dar seno de π sobre 2 é 1, menos cosseno vai dar 0 e 1 de novo, né? Então, de novo, vou deixar dessa forma, né? Tá certo? Tá, agora, como eu preciso de espaço para escrever, eu vou apagar tudo que eu não preciso mais, tá certo? Para poder fazer as contas. Vamos lá. Para eu poder fazer as contas. Então, eu não vou mais precisar de nada disso, né? Então, eu vou apagar. E vou reescrevê-los aqui em cima, né? Para ficar melhor de fazer as contas, né? Bom, tudo deve ocorrer no ponto P0, que é 0, 1, π sobre 2. Para que isso ocorra, nós já vimos que o t tinha que ser π sobre 2. Tá certo? Ponto vírgula. Vamos lá. Bom, o t em π sobre 2, nós já vimos que é o vetor 1 sobre raiz de 2, menos 1, 0, 1. O n em π sobre 2 é igual a 0 menos 1, 0. E o b em π sobre 2, que é o vetor binormal neste ponto, é 1 sobre raiz de 2, 1, 0, 1. Perfeito? Uma outra informação que nós precisamos, acho que só isso, né? Tá tudo aqui. Ah, sim, o ponto P qualquer dos planos, né? Mas aí que eu estou chamando de x, y, z. Esse vai ser genérico, tanto para um plano quanto para o outro. Tá certo? Tanto para um plano quanto para o outro. A gente já viu que o plano normal usa essa fórmula, vou colocar aqui do lado. Plano normal. Eu preciso de P0P vezes N vetorial B igual a 0. Para o plano oscilador, eu preciso dessa outra fórmula, que é P0P vezes T vetorial N. Perfeito? Igual a 0. Então, claro, porque tem que dar uma equação. Então, vou apagar aqui esse excesso e vamos lá. Bom, então vamos fazer primeiro o plano normal. Para obter o plano normal, eu preciso de P0P, N vetorial B. Então, eu vou fazer primeiro N vetorial B. Aqui está omitido, mas na verdade é N π sobre 2 vetorial B π sobre 2, tá certo? Porque é no ponto, né? Onde o T
é π sobre 2. Então, ó, produto vetorial, aquela mesma história, IJK. Vou fazer daquele jeito que eu faço sempre, mas você faz aí do jeito que você achar melhor. Tá certo? Então, o vetor normal está aqui, 0, menos 1, 0. O vetor binormal no ponto π sobre 2. Ó, ele está sendo multiplicado por 1 raiz de 2, né? Então, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz antes. 1 sobre raiz de 2, aí vezes 1, 0, 1. Lembra? O número eu posso tirar, né? Tá certo? E fica dessa forma. Então, o resultado tem que ficar multiplicado por esse número. Vai lá. O que é que eu vou fazer? Né? Daquele jeito. Vou tirar essa coluna e essa linha, né? Ó, eu não tenho aqui. Aí eu faço aqui, ó. Dá menos 1, né? Certo? Aí o do meio tem que trocar o sinal. Vamos lá, o do meio. O resultado tem que trocar o sinal, né? Já disse por quê. Cancela aqui lá, mas vai dar 0. Então, 0. Tá certo? E esse outro aqui vai dar 0, menos 1, mais para cima troca o sinal, mais 1. Então, eu tenho este vetor aí. Tá certo? E continuando as contas aqui, né? Ó, quem é o P0P? Né? O P0P, na verdade, é P menos P0. Não sei se você lembra de álgebra linear. E esse vetor aqui na verdade, eu não preciso desse 1 sobre raiz de 2 aqui. Né? Porque eu estou, mesmo que eu estivesse multiplicando, né? Como é comutativo, eu posso colocar ele aqui no início. Digamos, não vou usar, nem vou colocar. Vai ficar menos 1, 0, 1, tá certo? Que é o vetor N vetorial D igual a 0. Está dividindo, passa multiplicando. Aí vai ficar raiz de 2 vezes 0, aí ele desaparece. Então, eu não vou nem colocar, já que ele vai desaparecer. Agora eu tenho que fazer esse menos esse. Então, vai ficar x menos 0, que é x, y menos 1, que é y menos 1, e z menos π sobre 2, que é z menos π sobre 2, né? Que é p menos p0, p menos p0, p menos p0. Aí, ó, menos 1, 0, 1, igual a 0. Produto interno. Então, primeira coordenada vezes a primeira, menos x. Segunda vezes a segunda, 0. Terceira vezes a terceira, z menos π sobre 2, igual a 0. Então, eu vou ter... O x não ficar negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Vai ficar x menos z mais π sobre 2 igual a 0. E essa é a equação do plano normal, né? Esse é o plano normal. Perfeito? A ideia é bastante simples. Você só precisou calcular o produto vetorial, aplicar na fórmula, né? Que acha, dado dois vetores em um ponto... dado dois vetores no mesmo ponto e no mesmo plano, e um ponto onde o plano passa, você pode fazer com essa equação, a equação do plano, né? E obtemos aqui, ó, x menos z mais π sobre 2 igual a 0. Essa é a equação do plano normal. Perfeito? Então, vou aí apagar de novo, já escrevi aqui a solução, né? Vou já escrever aqui. Então, a gente resolveu aqui e encontrou x menos z mais π sobre 2 igual a 0, né? Você sabe o que significa isso? Isso quer dizer o seguinte, que qualquer trio, né, x, y, z que satisfaz essa equação está nesse plano normal. É isso que significa. Tá certo? Então, vamos lá. Da mesma forma aqui, ó, eu preciso calcular, né, ó, para o plano oscilador. Vou deixar aqui em evidência. Mas também vou começar desse lado. O produto vetorial entre t e n. Né, ó? Então, como antes, t, como tudo ocorre neste ponto, então t é π sobre 2, vetorial n, π sobre 2. Isso é igual, né? Porque eu preciso achar isso. A IJK, da mesma forma que antes. Tá certo? Quem é o t? Aqui eu cometi um pequeno equívoco, porque é 1 sobre raiz de 2, né? Novamente, vou ter que espremer aqui, né? N, π sobre 2 igual a 1 sobre raiz de 2. Tá certo? Aí, menos 1, 0, 1. O n, que é 0 menos 1, 0.
E daí faz aquela mesma continha de antes, 1 sobre raiz de 2 vezes. Aí, ó, vai tirar essa linha e essa coluna, 0 menos 1 mais 1. Né? 0 e menos 1 para cima mais 1. Na segunda coordenada, o resultado que der aqui tem que multiplicar por menos, né? Porque aqui é a coluna 1, é a coluna 2, linha 1, né? Tá certo? Pelo teorema de Laplace. Cancelo esse, tiro esse, aí fica menos 1, 0, menos 1, 0. Vamos já precisar mudar de sinal, que não tem sinal. E para esse aqui, tirando esse, isso aqui fica 1, né? Linha 1, coluna 3, 1 mais 3, 4 é par, o expoente do menos 1, então não muda. Então fica isso daí, né? Ó. Mas, como eu disse antes, isso aqui é a direção, né? Ó. Essa direção que é perpendicular ao plano. Então não preciso desse número, só preciso desse vetor. Tá certo? Né? Para fazer essa conta aqui. Aí eu vou lá. P0, P. Então isso aqui é P menos P0 vezes P vetorial N. 1, 0, 1 igual a 0. Aqui de novo. P menos P0. Então isso aqui é X, Y menos 1. E Z menos π sobre 2 exatamente como antes. A diferença é que esse XYZ não está no plano normal, ele está no plano musculador. Perfeito? Aqui, 1, 0, 1. Então, vou apagar aqui para continuar as contas, né? Então, isso vai dar x vezes 1x. Esse vezes esse dá 0, não vou colocar. E 1 vezes isso dá z menos π sobre 2 igual a 0. E essa é a equação do plano osculador como estava sendo pedido. Ok? Então, tenho aí a equação do plano osculador e do plano normal. Tá certo? Vamos só continuar aqui, né? Como eu lhe disse antes, né? Tá aí o plano normal, não é? E o plano osculador, né? Como a gente acabou de achar. Tá certo? Tá aqui, né? O plano osculador, né? Tá aqui, ó, no ponto P. Esse azul e o que é e o outro seria perpendicular a ele que não está desenhado aqui, né? Me perdoe aí. Tá certo? Vamos lá. Círculo osculador. O círculo do plano osculador C em P, né? Na verdade, o círculo osculador é o seguinte, o que ele é? Você acha a curvatura, né? Aí o inverso da curvatura é o raio de uma circunferência que próximo do ponto P, a circunferência, né? A circunferência que é o círculo osculador coincide com um pedacinho aqui da curva, né? A ideia é justamente essa. Deixa eu ver se eu consigo só desenhar aqui, mais ou menos, o que seria, né? Tá, aqui tu tem a curvatura, né? Tu tem a curvatura, né? Aí, o que é o círculo osculador, né? O inverso da curvatura é um raio aqui, ó, é um raio aqui de uma circunferência, né? Com esse centro aqui desse raio, de tal maneira que quando tu desenha aqui a circunferência com esse raio, meu desenho tá ruim demais, né? Opa! Quando tu desenha aqui a circunferência com esse raio, né? Ó, tá terrível esse desenho, né? Tem um pedacinho aqui da circunferência, um pedacinho bem pequeno que coincide com a curva. Perfeito? Aí, essa circunferência que é chamada de círculo osculador e ela está justamente no plano osculador. Tá certo? Deixa eu voltar. Deixa eu continuar aqui. Me perdoe aqui. Vamos continuar. Aí é isso que é o círculo osculador, tá ok? Tá? Olha só. Tá aqui. O círculo do plano osculador C em P, que tem a mesma tangente que C em P e fica do lado côncavo de C, né? Como eu disse, como eu desenhei lá, e cujo raio ρ é 1 sobre a curvatura, né? Como eu disse, o raio é o inverso da curvatura, é chamado de círculo osculador, ou círculo de curvatura, de C em P. É o círculo que melhor descreve o comportamento da curva C perto de P. Tem a mesma tangente, normal e curvatura, né? Essa circunferência nesse ponto. Tá ok? Aqui ele pede para você achar, né? Ó,
Aqui ele dá a fórmula, né? E você acha direitinho, né? Então, isso aqui não tem problema. Tá aqui o desenho, né? Tá certo? E é isso, colegas, né? Dessa parte de vetor normal e binormal. Agora, o que a gente já sabia antes, que quando você deriva a função no ponto, você tem o vetor velocidade, né? A gente já tinha falado isso, tá ok? Né? É a rapidez da partícula no instante t, é o módulo do vetor velocidade, né? Se você quer saber o quanto a partícula, a velocidade escalar da partícula, é só calcular o módulo do vetor velocidade, que é o módulo do vetor derivada, né? É a taxa com que a partícula está se deslocando sobre a curva, né? Certo? A mudança da função de posição para cada instante. Tá ok? A aceleração é a derivada da derivada, como a gente já tinha visto antes, né? Então, a aceleração é a derivada da velocidade. Como a velocidade já é a função de posição ou a função vetorial, né? É só derivar de novo, então vai ser a derivada segunda da função de posição, como a gente também já havia dito antes. Tá certo? Aqui, ó, ele quer que você faça isso. Dado o vetor posição de um objeto que se movendo em um plano segundo esse caminho, né, que é o RT, né, determine a velocidade, a rapidez e a aceleração do objeto no instante t. Ó. Determinar a velocidade, que é o vetor velocidade, a rapidez é o módulo do vetor velocidade, tá certo? E a aceleração do objeto no instante t após um segundo, né, digamos, se o tempo for dado em segundos, após um segundo. E ilustre geometricamente, né? Para ilustrar geometricamente, você pode usar o GeoGebra, né? A gente não vai fazer aqui, né? A gente já vai ter o desenho, claro, né? Então, você tem aqui, ó, se é t ao cubo, a derivada é 3t ao quadrado. 2t, a derivada é 2t. Então, é 3t ao quadrado i 2t. Tá aqui, ó. 3t ao quadrado i 2t. Esse é o vetor velocidade. Como ele quer no instante 1, você teria que substituir por 1 aqui, né? Não, ele primeiro calcula a aceleração, que é a aceleração, a segunda derivada, 6t e 2. Agora sim, ó. Tá certo? Como ele quer no instante 1, aí você tem que substituir aqui por 1. Então vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, ia dar 3i e 2j. Perfeito? E aqui também, ó, 6i e 2j. Então aqui está o vetor velocidade no instante 1 e o vetor aceleração no instante 1, né? Que seria 3, 2 e 6, 2, respectivamente. Não é? E se ele está pedindo um módulo, então seria a raiz quadrada de 3 ao quadrado e 2 ao quadrado, vai dar 9, 13, vai dar raiz de 13, né? Intensidade. Tá certo? Ele não fez a conta aqui, mas ele pediu, ó. Ele também quer saber, ó. Aqui, ó, a rapidez. A rapidez é um módulo, não foi feito, né? Na verdade, não foi feito nada do que foi dito. Então, vou escrever aqui. Tentar fazer aqui eu mesmo, né? Então, seria o V no instante 1, né? Ó, eu não vou colocar com IJ, mas se você quiser colocar, não tem problema. Então, vai ficar o vetor 3. Quando você substituir aqui por 1, vai dar 1 ao quadrado vezes 3 vai dar 3i, então 3. Quando substituir por 1 aqui, vai dar 2 vezes 1, 2, então vai dar 3, 2. Ou, se você preferir, 3i, 2j. Né? Se você for calcular a norma disso, você sabe como é que calcula a norma. Eu vou colocar aqui só o resultado. Então, a norma é a raiz quadrada do somatório dos quadrados das coordenadas. Então, 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, 13. Então, a velocidade daria a raiz de 13 metros por segundo, que é um pouquinho mais... Caramba! Que é um pouquinho mais que 4, né? Que é um pouquinho mais que 4. Raiz de 13. Não, um pouquinho mais que 4, não. É um pouquinho mais que 9. Desculpe, é raiz de 13, né? Raiz de 13. Raiz de 13 metros por segundo, se as coisas fossem em metro e segundo, né? É que é um pouquinho mais de 4 metros por segundo, né? E a aceleração, né? Ó, a aceleração no ponto 1, né? Que é onde ele está perguntando, né? Ó. Então, é só substituir aqui, ó, no lugar do T, o 1. Então, vai ficar 6. C vezes 1, C, né? Desculpe aqui esse 6 terrível, né?
E aqui é constante 2, não tem onde substituir, então continua 2. Então é 6, 2. Perfeito? Se ele quisesse saber a intensidade dessa aceleração, aí seria só calcular a norma dela também, e você encontraria. Bom, seguindo aqui, né, ó, determine a velocidade, a rapidez e a aceleração de uma partícula com vetor posição RT igual a esse. Mesma coisa. 2t é t, ó, na esquerda aqui é um produto, então vai ser t mais t é t, né? Porque, ó, deriva, repete, mais repete, deriva, né? Então, ó, como eu disse, ó, 2t é t, ó, aí é t mais t é t, né? Só multiplicar aqui que dá aquilo que eu disse. Aqui foi colocado em evidência. Tá certo? Tá aqui. Perfeito, né? O vetor velocidade, novo deriva. 2, derivada exponencial é ela mesma, aqui de novo. Derivada desse é 1, repete o ET, tá certo? Aí, aí repete 1 mais ET, a derivada de ET é T mesmo, né? Então vai ficar isso aqui, né? Você vai colocar em evidência, vai somar 1 com 1 e vai repetir o T. Então dá isso aqui. É só você fazer a continha que você acha. E tá aqui o esquema, né? Tá certo? A rapidez é o módulo disso. Então é só calcular o módulo disso aqui, né? O módulo não. A norma desse vetor aqui, né? Ó, vai ficar uma expressão, né? Ó. Como não tem nenhum T para substituir, vai ficar uma expressão com T mesmo, né? Tá certo? É isso, né? Uma partícula se move de uma posição inicial R0 com velocidade inicial, isso daqui. Sua aceleração é dada por este negócio aqui. Determine a velocidade e a posição no instante t. Ó. Em uma outra aula, alguém perguntou como é que usava a integral. Está aqui um bom exemplo, né? Então, vamos ver. Deixa eu apagar o que está aqui na lousa para a gente lhe mostrar como é que usa a integral para resolver esse exercício. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu só escrever o exercício e as informações aqui na lousa, né? Tá certo? Então, ele está falando assim, que a posição inicial é o ponto 1, 0, 0, tá certo? É o que está dito aí. A velocidade inicial é o vetor. Ó, vou colocar na forma de vetor, de vetor do jeito que eu costumo colocar, né? 1 menos 1, 1. Perfeito? E a aceleração, né? Também eu vou fazer da mesma forma. Colocar da forma que eu costumo colocar. AT é igual a... Pelas coordenadas, sem usar o IJK, né? Entre parênteses. 4T, 6T e 1, né? 4T, o coeficiente do I, 6T, o coeficiente do J, e o K, como não aparece, é 1. Tá certo? Então, vamos fazer aqui, vamos colocar aqui na lousa para a gente fazer, né? E vamos lá. Ele está pedindo... Deixa eu voltar lá. Determine a velocidade e a posição no instante t. Então, ele quer saber qual é a função velocidade e qual a função de posição. Tá certo? Então, vamos lá. O que é que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, né? Que a aceleração é a derivada da velocidade. Perfeito? Então, se você quer saber a velocidade, é fácil. É só integrar a aceleração em função do tempo, né? Que é variável o tempo, né? Se você integrar esse lado é a integral da aceleração, e esse lado aqui, ó, na verdade, quando você integra a derivada, você volta para a função inicial, né? Que é o que nós queremos, né? A integral é a função inversa, então, se você integra a derivada, você volta para a função inicial. E é isso que nós vamos fazer, né? Então, vamos lá. Então, VT é igual à integral da aceleração. Então, ó, como nós vimos, né? É a integral de cada coordenada, como a gente viu nas primeiras aulas. É a integral de 6t dt. Então, quando você integra uma função vetorial, né? É a integral de cada coordenada. Está aqui, ó, a integral de cada coordenada. Perfeito? E daí você integra. Então, VT é igual a integral, né?
O 4 repete que é constante, aqui o expoente é 1, então vai dar t ao quadrado sobre 2. Mas se está integrando, aparece uma constante que eu vou chamar de C1. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, né? Mesma coisa, então vai dar 6t ao quadrado sobre 2 mais uma constante que eu vou chamar de C2. Aqui a integral de 1 é t, mais uma constante que eu vou chamar de C3. Perfeito? Bom, aqui eu posso simplificar, né? E obter o seguinte. Vt, né? A função velocidade é igual a... Cancela, então vai dar 2t ao quadrado mais C1, 3t ao quadrado mais C2 e t mais C3. Perfeito? Mas tem um problema. Ainda não tem a função velocidade, porque aqui tem constantes. Mas aí eu vou para a informação, ó. A velocidade inicial é 1 menos 1 e 1. Tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer isso, né? Eu vou apagar isso aqui que a gente não precisa mais. E vou usar aquela informação da velocidade inicial, né? Eu acho que com isso a gente consegue achar as constantes. Né? Então, a velocidade inicial, né? Vou substituir o zero aqui. Ó. Vai dar zero, vai dar o C1. Aqui vai dar zero, então vai dar o C2. Aqui vai dar zero, então vai dar o C3. Então, quando eu fizer o T0, então vai dar 0 ao quadrado vezes 2, 0, mais C1 é o C1. 0 ao quadrado mais, vezes 3, vezes 3 é 0, mais C2 é o C2. 0 mais C3 é o C3. Mas, por outro lado, ele também diz que isso é 1, menos 1 e 1. E isso é igual ao C1, C2 e o C3. Perfeito? Conclusão. O C1 é 1, o C2 é menos 1 e o C3 é 1 de novo. Tá certo? Aí aqui, ó, vou colocar aqui do lado. Isso implica que a velocidade vai ser 2t ao quadrado, ó, já vou aqui, ó. 2t ao quadrado mais o C1. Só que o C1 é 1. Tá certo? VT, segunda coordenada, 3t ao quadrado mais C2. Quem é o C2? É menos 1. Terceira coordenada, t mais o C3, que é 1. Pronto. Achei a velocidade, né? Então, primeira coisa, o que eu fiz? Tem aceleração, se eu integro, eu tenho a velocidade, porque eu volto, né? Tá certo? Perfeito? Só que quando eu integro, aparece um vetor constante. Aí como é que eu acho o vetor constante? Com a informação inicial. Perfeito? Né? Porque isso aqui é o vetor constante, onde a velocidade inicia, né? Tá certo? Aí eu vou apagar aqui, né? Então, uma parte do exercício está resolvido, que é achar a função velocidade. Achei. Outra parte do exercício, ele quer saber a função de posição, né? Ora, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a velocidade é justamente a derivada da função de posição, né? O que eu vou fazer? Para eu achar a função de posição, é só integrar a velocidade. Como eu disse antes, porque ó, você integra aqui. Esse aqui é o que você está procurando, né? É o que você vai resolver, e esse aqui é o que você está procurando. Quando você integra a derivada, você volta para a função sem a derivada, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Perfeito? Então, vamos lá. Então, RT é igual... Bom, como antes, né? É a integral de uma função vetorial, então eu tenho que integrar cada coordenada. Então, é a integral de 2t ao quadrado menos 1 dt, a integral de 2t ao quadrado... 2t não, 3. 3t ao quadrado menos 1 dt, e a integral de t mais 1 dt. Perfeito? Tá? Então, RT é igual a integral de 2t ao quadrado, né? Aqui eu já posso fazer um pouquinho mais rápido, é 2t ao cubo sobre 3, né? A constante repete, aqui soma 1, 2 mais 1, 3, e repete no denominador, menos a integral de 1 é t, não esqueça que tem que ter mais a constante. Mesma coisa aqui, vai dar 3t ao cubo sobre 3. Bom, vou aqui pular um passo, né?
mais C2. Então, repetindo, o 3 repete, não é? É t ao cubo sobre 3, cancela. T ao cubo menos integral de 1 é t, mais a constante. E toda vez que você integra, como você sabe, aparece uma constante. Aqui não é mais, é a vírgula. Aqui, de novo, mesma coisa. T ao quadrado sobre 2 mais t mais a outra constante. Certo? Aí, ó, de novo, isso aqui só não é a resposta porque eu não sei quem é o C1, o C2 e o C3. Né? Mas aí eu vou lá na informação do exercício. Ó. No instante inicial, a posição da partícula é no ponto 1, 0, 0. Aí eu calculo o R de 0 para usar essa informação, né? Você calcula o R em 0. Aqui, quando você disser que o T é 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, vai dar o C1. Quando você disser que o T é 0, aqui vai dar 0, porque 0 ao cubo, aqui vai dar 0, então vai dar o C2. Quando você disser que T é 0, 0 ao quadrado sobre 2 é 0, mais C3. Tá certo? Então, no instante 0, né, ó, para o que nós encontramos na integral, ela está no ponto C1, C2, C3. Ora, mas isso é justamente o ponto 1, 0, 0. C1, C2 e C3. Conclusão. O C1 é 1, o C2 é 0 e o C3 é 0. E agora, vou apagar aqui o excesso, né? Ó, essa parte aqui que eu já fiz as contas, né? Ó, e dar a última informação, né? Que está sendo pedido, que é justamente a função de posição. Então, RT. Opa, aqui não vai dar. RT é igual. Primeira coordenada, 2t ao cubo sobre 3. Menos t. Agora eu sei quem é o C1, que é 1. Tá certo? Segunda coordenada, t ao cubo. Menos t, mais C2, que é 0. Então, é isso mesmo. O C3 é 0, então é t ao quadrado sobre 2, mais t. E o C3 é 0. Tá certo? Então, ó, com essas informações, eu achei a nossa função de posição. Tá ok? Então, essa é a outra solução que estava sendo pedida. Tá certo? E isso responde, né, aquela pergunta que o colega fez no início, né, que eu já tinha dito que era para fazer isso, né? Que, dada a aceleração, você integra, acha a velocidade, integra a velocidade e acha a função de posição. Então, continuando aqui, eu acho que... é isso, né? Perfeito? A velocidade, né? A função de posição, né? Que a gente já sabia, né? E é isso, né? Aqui a gente encerra mais um vídeo. E até a próxima aula.